Quem fala é o Tarcísio e temos aqui e aí atrás, né, o tema do vídeo de hoje, que é Cavaleiros do Zodíaco, ou RPG. É isso aí, galera. Nas noites de insônia dessa semana, me veio a vontade de assistir algumas partes da história de Cavaleiros do Zodíaco que eu nunca tinha assistido, não só dos novos, mas dos antigos. Eu nunca tinha assistido a saga lá de Asgard, da Hilda, e eu assistindo nas noites sem sono aí, e me voltou aquele interesse, aquele gosto por Cavaleiros do Zodíaco, que eu confesso que tinha passado. E aí eu comecei a ler bastante material sobre Cavaleiros, fui na Wiki, peguei o material de RPG que a galera fez, né? Tem adaptação para 3DT, adaptação para Daimon, tem alguns jogos solos e tudo mais. E eu decidi então fazer o meu RPG de Cavaleiro do Zodíaco, pegando um pouquinho de mecânica de cada um que eu gostei. E mais do que isso, eu quis criar também uma história, um lore, né? Então tá aqui esse documento aqui que eu chamei de Cavaleiros do Zodíaco 1096 Cruzadas. Por que esse título? Porque a minha história se passa no período medieval, lá no ano de 1095, 1096, quando foi instituída a primeira cruzada, quando os cristãos foram retomar a Terra Santa, né? E tava aquela luta. E dentro do meu cenário, essa briga religiosa e espiritual acabou despertando do sono vários deuses que estavam adormecidos, ou várias entidades que estavam adormecidas. Então você tem Apep, você tem o Horus, você tem o deus Anubis, você tem a Górgona, que também aqui é apresentada como uma criatura, não chega a ser uma deusa, mas uma criatura bastante poderosa que está tentando ganhar o poder. Você tem Nyarlathotep, também despertou, e você tem Tiamat. E você pode criar mais, na verdade. Esses são os vilões que eu instituí aqui, mas ele é aberto para você fazer infinitas aventuras e tudo mais, né? Ele trabalha com... Deixa eu falar um pouquinho do sistema. Bom, gente, ele é como todo RPG de Cavaleiros, como tudo que tem a ver com Cavaleiros que é feito por fãs, ele não é oficial, então, tá bom? As artes e tudo mais, elas são artes que você encontra na internet por aí. Eu não estou comercializando isso, tanto é que eu só enviei para meus apoiadores, né, como um material que eu sei que muita gente acaba se interessando pelo mesmo tema. Eu me baseei em 3 coisas, né? Deixa eu virar aqui, ó. O RPG Guerra Santa, do Tite. O Dominus não nas regras, mas na estrutura. Tem várias tabelas aqui que elas são baseadas no Dominus e no 3D IT Alpha. E trabalho bastante com a questão de parada de dados, né? Então aqui, ó, aqui tá o cenário, né? Europa medieval. O ano é 1096, o mundo medieval se agita com o início da primeira cruzada, e esse evento desperta deuses e entidades que há muito estavam adormecidos. Apep, Anubis, Horus, Górgona, Nyarlathotep, e ainda tem o Tiamat. Cada um deles acredita ter o direito de dominar nosso mundo com seus servos leais. Apenas os cavaleiros de Atena poderão impedir o caos que tais seres podem trazer ao nosso mundo. Ele tem esse cenário, mas nada impede que você jogue em outros cenários, seja os cenários oficiais, no mundo atual, nas 12 casas, em Asgard, a saga do Poseidon, ou crie sagas completamente novas em qualquer período histórico. Porque as regras, elas contemplam a história de Cavaleiros independente do período. São regras bem simples. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das regras. Então primeiro, você precisa escolher quais serão os seus personagens. No começo você vai ter que escolher entre 3 opções. Ou controlar 4 a 5 cavaleiros de bronze, ou controlar 3 cavaleiros de prata, ou controlar 2 cavaleiros de ouro. Não vai adiantar você tentar se aventurar
com um cavaleiro de bronze. As regras elas são feitas para que você trabalhe com mais de um personagem. Por quê? Porque é assim que funciona na série. Depois que você já está bastante fluente nas regras, você pode fazer combinações, né? Um cavaleiro de bronze, 2 de prata, 3 cavaleiros de bronze, 1 de ouro, aí você pode. Mas de início eu recomendo isso. Como são as regras? É bem simples. Os cavaleiros eles têm basicamente 3 características apenas. Eles têm dados de ação, dados de cosmos e pontos de vida. Os dados de ação é a quantidade de dados que você rola quando você vai tentar alguma coisa que o resultado é incerto. Lembrando que no caso de um cavaleiro de Atena, coisas comuns, coisas rotineiras, não precisa de teste. Um cavaleiro, mesmo um cavaleiro de bronze, ele não precisa fazer um teste para quebrar uma pedra de 1 tonelada com soco. Ele consegue fazer isso. Ele vai ter que fazer um teste se ele tiver que quebrar essa pedra em 10 segundos para fugir de 5 cavaleiros sombras que estão atrás dele. Então, o cavaleiro de bronze ele começa com 2 dados de ação, ou seja, qualquer ação, seja ela física, mental, social, psíquica, ele sempre rola 2 dados. O cavaleiro de prata, ele começa com 3 dados de ação, ou seja, nessas ações ele rola 3 dados, e um cavaleiro de ouro começa com 4 dados de ação. E os deuses, os vilões, têm 5 ou mais dados de ação. Fora isso, todo cavaleiro ele tem um recurso para usar que seria o cosmos. Então ele tem os dados de cosmos, que o cavaleiro de bronze começa com 7, o cavaleiro de prata começa com 9 e um cavaleiro de ouro começa com 12. Você pode, a qualquer momento da aventura, você pode pegar dados de cosmos para acrescentar nos seus dados de ação. Ele é um recurso que você vai gastando, seja em testes normais, seja em combate. Então, por exemplo, o cavaleiro de bronze, ele precisa fazer algo muito, muito urgente, e se ele não fizer, a Atena vai estar em perigo. Então, antes de fazer o teste, ele só tem 2 dados de ação, ele só rola 2 dados, só que é muito importante. Então ele decide pegar 2 dados de cosmos. Esses dados de cosmos que você gasta, eles só vão voltar ao nível inicial na próxima aventura. Ou seja, ele é um recurso finito. Mas você pegou 3, então 2 dados de ação, mais 3 dados de cosmos que você usou, você vai rolar 5 dados. E aí você vai ter muito mais chance de passar num teste. Porque como são testes? É simples, você rola os seus dados de ação e você tem que tirar um 5 ou um 6 em pelo menos um dado. É isso. Então com 2 dados é um pouco difícil. Agora com 5 dados você tem muito mais chance, mas ainda pode acontecer de você não conseguir. E um cavaleiro de ouro, por exemplo, que ele já normalmente rola 4 dados de ação, e ele ainda tem 12 dados de cosmos, a chance dele passar em qualquer tipo de teste são enormes. Isso demonstra essa diferença, né? Depois, com as regras de evolução aqui, vai ver como um cavaleiro de bronze pode chegar até o mesmo poder de um cavaleiro de ouro ou um cavaleiro de prata, como se fosse assim, vai aumentando os seus sentidos até chegar no 7º sentido e tudo mais. Eu só quis deixar bem simples isso, eu não quis entrar na teoria do cosmos nem nada, a própria evolução, porque esse é um jogo para quem conhece e está bem ambientado dentro do cenário de Cavaleiros do Zodíaco. Então, ficar explicando o que é cosmos e tudo mais, para mim não era interessante para fazer esse jogo, porque realmente ele é feito de fã para fã. Basicamente essa é a mecânica central, tem algumas minúcias aí. Também coloquei nomes e constelações aqui para ajudar a montar o seu grupo, menos os Cavaleiros de Ouro, que eles são os das 12 casas. Então, por exemplo, você pode jogar com o Chaian de Draco, o Baltazar de Cassiopeia e o Slide de Perseus. Aí, como, logicamente, você tem o Pó de Diamante, Corrente de Andrômeda, o Meteoro de Pégaso, todo cavaleiro ele tem pelo menos um golpe especial que você pode usar. Esse golpe especial, você rola mais dados quando você usa ele, você causa mais dano quando você usa ele. E aí, a quantidade de vezes
que você pode usar o golpe especial depende da sua classificação: ouro, prata, ouro e bronze. Né? Então tem alguns exemplos de testes, tudo que eu falei aqui. Os dados de Cosmos. Não é só em combate que um cavaleiro pode se ferir, mas a gente sabe, quem acompanha os quadrinhos sabe que dificilmente um cavaleiro se fere realmente, gravemente, sem ser em situação de combate. Então eu criei também as condições. Em vez de dar tirar pontos de vida simplesmente e o personagem continuar normalmente, ele pode ficar atordoado, ele pode desmaiar, ele pode ficar paralisado, ele pode ficar desmotivado, e cada um dessas condições tem uma mecânica própria. Tudo bem simples. O combate, ele é assim, só o jogador rola. Ele rola para atacar os dados de ação e depois ele rola os dados de ação para se defender. O dano vai depender da sua classificação e da classificação do adversário. Por exemplo, cavaleiros de bronze causam 3 de dano em outros cavaleiros de bronze, 2 de dano em cavaleiros de prata e 1 de dano em cavaleiros de ouro. O golpe especial ele causa sempre mais 2 de dano. Um cavaleiro de ouro. Cavaleiro de ouro causam 2 de dano em outros cavaleiros de ouro, 3 de dano em cavaleiros de prata e 4 em cavaleiros de bronze. Então, se você considerar que um cavaleiro de bronze ele tem 12 pontos de vida, em 3 golpes que um cavaleiro de ouro acertar, ele acaba com a batalha, né? Aqui a regra do golpe especial que eu estava falando. Morrendo, né? Sempre que você chegar a 0 pontos de vida, você vai ter aquele momento espiritual em que você vai encontrar com Athena. E aí você vai ter uma chance proporcionada pela Athena de voltar. Então toda vez que você morre, você ainda pode sim ter esse contato com Athena. Você vai ter esse contato com Athena e você vai ter a chance de fazer um teste para voltar. Isso pode acontecer várias vezes, até um momento em que você realmente morre, também pode acontecer. A evolução acontece a cada 2 aventuras, que você ganha um dado de Cosmos, né? E aí, por exemplo, um cavaleiro de bronze, quando ele chega a 8 dados de Cosmos, ele já tem o nível de um cavaleiro de prata. Quando ele chega a 12 dados de Cosmos, ele já tem o nível de um cavaleiro de ouro. Os cavaleiros de ouro, eles continuam sendo cavaleiros de ouro, mas eles vão aumentando os dados de Cosmos também a cada 2 aventuras. E é isso. Aí depois tem as tabelas. Aqui tem os inimigos, né? Sabe, tipo, o Poseidon tinha as marinas, não sei o que lá. Então, o deus que você vai enfrentar, a criatura, ela pode ter os cavaleiros que servem ele, pode ser os cavaleiros da perdição, os servos do caos, devotos do abismo, legionários sombrios, os cavaleiros da noite. Esses nomes hiper mega bregas que a gente gosta demais, né? Número de inimigos por encontro, o nível desses inimigos, né? O grande vilão, ele é muito poderoso. Ele tem 5 dados de ação, 12 dados de Cosmos e 23 pontos de vida. Por isso que eu falo, não tem como você tentar entrar numa aventura só com um cavaleiro de bronze. Assim, não tem como. E o que mais está faltando? E aqui vem as tabelas geradoras, que sim, eu me inspirei nas tabelas do Dominus. Então as regras não são do Dominus, a mecânica de jogo, mas as tabelas são totalmente baseadas. Então eu tenho aqui o Algo Aconteceu, que eu apresento 6 inimigos, né, que eu já falei: Tiamat, Nyarlathotep, Horus, Anubis, a Medusa, a Górgona e o Apep. Mas você pode criar independentemente disso, tá? Ele não é um jogo fechado nesse cenário. Você precisa, né, o que você tem que fazer, senão o que vai acontecer? Tabela de lugar, o Labirinto das Rochas, o Submundo, a Planície da Batalha Eterna, personagens, um Cavaleiro de Atena, Guardião Fiel, eventos, assunto, honra e dever, amizade e camaradagem, coragem e medo, ação, e você tem também coisa
né? Uma poção curativa, amuleto, protetor, artefato mágico, qualidade, o oráculo de sim e não, e um oráculo de perguntas complexas. Então ele é um jogo que ele está bem completo, mesmo ele sendo bem simples, né? E assim, ele foi pensado para o solo, mas eu acho que ele tem uma pegada muito bom para jogo em grupo. Ele tem uma pegada muito legal pela facilidade de criar personagens, pelo fato dos vilões eles serem muito poderosos, então é legal ter uma pessoa controlando esses vilões, bolando plano para os vilões e tudo mais, que surpreendam os jogadores. Então, eu costumo dizer que ele, geralmente a gente fala, né, é um jogo em grupo, mas ele é super amigável para o jogo solo. Esse eu vou falar que é o contrário, ele é um jogo solo que é super amigável para o jogo em grupo. É isso, galera, esse jogo ele faz parte do meu Apoia-se, ele não está à venda, né? Quando eu faço material baseado em franquias que existem, eu não posso vender, logicamente. Então meus jogos de Narnia, de Senhor dos Anéis, de tudo que eu faço que é de alguma franquia ou saga, então só tá lá no meu Apoia-se, que é na verdade uma coisa que eu faço pra mim e eu envio para as pessoas que curtem o meu trabalho, tá bom? Um abraço, a gente se vê.